Olá, curados! Estou aqui hoje com a Anne-Mary Livinari, farmacêutica especialista em oncologia, para falar sobre a falta de medicamento no Brasil e como isso impacta o tratamento dos pacientes oncológicos. Roda a vinheta! Anne-Mary, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na TV Abrale. Hoje nós vamos falar um pouquinho da falta de medicamentos essenciais que tem acontecido e muito aqui no Brasil, como a gente pode ver os casos da bleomicina, do busulfano e tantos outros, né? São terapias importantes para o tratamento dos pacientes que têm câncer no sangue. E eu queria já começar te perguntando quais são as causas que podem levar a essa falta de medicação e se isso acontece só na área pública ou também na área privada. Oi, Amanda. Eu que agradeço o convite feito aí pela Abrale e por estar aqui com você, né, fazendo essa entrevista aqui comigo com esse tema bastante desafiador e que é, como você disse, de relevância, né, para os pacientes que se preocupam, obviamente, com os seus tratamentos. Bom, respondendo aí a sua pergunta, existem diferentes causas, né, para a falta de um medicamento no mercado nacional ou no mercado mundial. Uma delas pode ser por questões como a pandemia que nós passamos, Amanda. Eu vou trazer um exemplo bem recente de uma situação que não atingiu propriamente dito os pacientes com câncer, mas pacientes de um modo geral. Durante a pandemia aumentou muito a quantidade de pacientes nas UTIs e em função desse aumento de pacientes nas UTIs fazendo uso de antibiótico, fazendo uso de analgésico, de pirona, fazendo uso de sedativos, né, para esses pacientes ficarem sedados por conta da infecção pulmonar, começou a ter desabastecimento de dipirona, de antibiótico e de sedativo. Então, esse é um exemplo de um motivo para ter desabastecimento. Você aumentar muito a demanda de uma forma muito rápida e os fabricantes não darem conta dessa produção que não estava na previsão deles. As empresas, a indústria farmacêutica, eles trabalham com planejamento, né? E esse planejamento de quantitativo, de todos os componentes, né, que vão ali para a formulação de um medicamento, isso é planejado, né? Baseado na quantidade de vendas que vão tendo ano após ano. Então, tem uma margem de cálculo, de segurança, mas essa margem não deu conta da pandemia. Essa é uma situação. Não é uma situação frequente, mas é uma possibilidade. Outra possibilidade que pode causar um desabastecimento também, Amanda, é quando ocorrem catástrofes localizadas. Né? Então, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, ou do Japão, ou da China, que todo ano a gente ouve falar de furacão nesses países, né? Uhum. E aí, a depender da região, pode atingir regiões onde tenham fabricantes de medicamento. E aí, essas tempestades, esses temporais, esses furacões que podem ocorrer, paralisam a fabricação do medicamento, porque os funcionários não podem se deslocar até a fábrica ou porque não chega todas as matérias-primas necessárias para a produção do medicamento. Então, nós temos aí uma outra situação de desabastecimento que envolve catástrofes. Há uma situação onde também pode ocorrer desabastecimento e talvez não seja o motivo mais frequente, mas ele afeta, né, o abastecimento dos medicamentos, é quando a Anvisa faz a visita no fabricante daquele medicamento, identifica algum tipo de irregularidade ou algo que não está sendo cumprido em concordância com o que é exigido na legislação, e aí solicita para que esse fabricante faça o ajuste. Às vezes é algum ajuste em equipamento ou em alguma área da planta da fábrica que precisa atender a legislação. E aí, então, a produção fica interrompida naquela área que a Anvisa identificou alguma irregularidade. Então, com esses exemplos, eu já sigo para a resposta da sua pergunta seguinte, aí junto isso, né? Se isso atinge só privado ou só público.
Não, quando são situações como essa que eu te falei, Amanda, você mesma já está concluindo que não, né? Vai afetar qualquer um, seja privado ou seja público, vai ficar desabastecido. Todo mundo está no mesmo barco, né? Todo mundo No está mesmo sem, barco. sim, Talvez a sim. diferença, Amanda, é como que se soluciona esse problema. Pode ser que no privado, por vezes, seja mais fácil solucionar importando medicamento de outros países e no público isso seja um pouco mais difícil. E bom, já indo para a segunda pergunta, e quando a gente tem a falta de medicação, a gente já falou um pouquinho aqui, mas só reafirmando, a gente pode dizer que existe um responsável direto, né? Você falou da Anvisa, mas o Ministério da Saúde, estadual, municipal, ou tem vários outros fatores que também podem influenciar, só para a gente dar uma reafirmada? a gente tem situações onde o desabastecimento é decorrente da exigência da Anvisa, e aí a Anvisa, né, seria, vamos dizer assim, a responsável indireta por esse desabastecimento, né? Não que ela faça isso intencionalmente. Outra questão que também a gente pode trazer aqui para a nossa conversa são as questões de planejamento, né, Amanda? Porque eu posso ter uma situação, por exemplo, onde o medicamento é fornecido pelo Ministério da Saúde, que é o que aconteceu recentemente com os inibidores de tirosina quinase, né? A imatinib, aí utilizado no tratamento das leucemias. Houve uma falha de planejamento por parte do Ministério da Saúde, e ele é o responsável pelo abastecimento a nível nacional. Consequentemente, esse tempo, né, entre a compra, a chegada do medicamento e a distribuição acabou afetando, né, a distribuição. Então, alguns pacientes tiveram falta, passou um período de desabastecimento desse medicamento nas secretarias estaduais, porque não houve o envio por parte do Ministério da Saúde. Então, aí a gente teria um outro fator afetando, né, ocasionando o desabastecimento, que seria o fator planejamento e logística. E isso também pode ocorrer a nível de prefeitura, mas não exatamente com os medicamentos oncológicos, porque as prefeituras não distribuem medicamentos oncológicos, né? Quem distribui ou é o Estado, através do Ministério da Saúde, ou são as instituições, né, distribuídas no país, que fazem as suas compras diretas. Então, a gente não veria isso ocorrendo a nível de prefeitura na oncologia, mas para outras doenças como a hipertensão, o diabetes, ocorre sim esse desabastecimento, às vezes, em decorrência de uma ruptura nesse planejamento. Planejou um quantitativo e teve um aumento por algum motivo de volume de paciente. A gente está passando por isso agora com um medicamento que é usado no tratamento da leucemia linfóide aguda, que é a tioguanina, né? Então, a gente teve aqui um período de desabastecimento de mercaptopurina. Os médicos começaram a prescrever tioguanina. O planejamento da empresa em relação à quantidade de comprimidos da tioguanina não era para atender o volume de pacientes que usam mercaptopurina. Consequentemente, a tioguanina não chegou a ter exatamente um desabastecimento, mas começou a gerar dificuldade para as instituições conseguirem achar o medicamento nas distribuidoras. Então, isso é uma consequência do outro medicamento que ficou desabastecido. Sim, entendi. Às vezes o outro também prejudica. Influencia, meu Deus, quantos Né? fatores, né, que podem acabar prejudicando, no final das contas, o paciente, né, que fica desabastecido. Sempre vai prejudicar o paciente, né, Amanda? Sempre que a gente fala, faltou o medicamento, o paciente ele vai ser o principal afetado, porque ele está fazendo o tratamento com aquele medicamento e nem sempre existe o substituto, que eu acho que esse que é o grande problema. Quando a gente fala de determinados medicamentos, como todos esses que a gente mencionou até agora, não tem substituto. Então, eu tenho um único fabricante daquele medicamento no Brasil e qualquer coisa que aconteça com ele, que é o fabricante, não tem o substituto direto.
Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal da TV Abrale aqui embaixo e seguir a Abrale nas redes sociais, @AbraleOficial. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. E essa centralização e a descentralização das medicações, ela pode afetar também o fornecimento? Isso vai exatamente de encontro com a questão do planejamento que eu falei. A centralização, ela tem algumas vantagens. Eu acho que a principal vantagem da centralização de compras é o preço do medicamento. Porque aí, quando essa compra fica centralizada, ou na Secretaria Estadual, ou no Ministério da Saúde, o volume de compra é muito grande. E aí, essas entidades conseguem negociar o preço com o vendedor, que na maioria das vezes é o fabricante do medicamento fazendo a venda direta. Então, a quantidade é tão grande que consegue fazer essa negociação de preço, e esse preço fica menor do que se eu fosse comprar uma quantidade inferior. Então, neste caso, a centralização tem esse benefício. Por outro lado, falar de centralização aqui no Brasil, que é esse país, né, tão grande, a gente sempre não pode esquecer que quando você fala, vou centralizar lá em Brasília, aí de Brasília, aquilo, né, o medicamento vai ter que sair, ele vai lá para a ponta, lá no Amazonas, e ele vai lá para outra ponta extrema, lá no Rio Grande do Sul. Então, essa logística de distribuição, né, para os 4 cantos do país, não é uma coisa simples se a gente parar para pensar, né, Amanda? Você tem que mandar o quantitativo de medicamento para todos os estados do país. E esses estados vão ter que mandar os medicamentos para todas as instituições do seu estado. Então, planejar isso tudo, fazer essa distribuição e ter ali na ponta da caneta a quantidade de pacientes que eu tenho, né, fazendo uso daquele medicamento em cada um dos estados, não é uma tarefa fácil. Então, a gente não pode esquecer disso quando a gente fala de centralização. Por outro lado, quando a gente fala da descentralização, né, de você trabalhar nas instituições, por exemplo, eu acho que você tem o benefício de conseguir ter esse controle, porque os volumes eles são menores, tanto de estoque quanto de distribuição de medicamento, quantidade de pacientes, mas por outro lado você vai perder um pouco na negociação de preço. Então, tudo depende um pouco da perspectiva. Agora, pensando em desabastecimento, Amanda, eu vejo da seguinte forma, olhando aí para o histórico do Ministério da Saúde, com os medicamentos que ele é responsável pela distribuição, a frequência de desabastecimento talvez não seja tão grande quanto o tamanho quanto a complexidade desse trabalho de comprar e distribuir, né? Se a gente for olhar dessa forma, tá? Sem estar aqui me preocupando tanto com essa questão da chegada do medicamento no paciente, pensando na logística, né? É uma dinâmica bem complexa, né? A gente não pode esquecer disso. Eu não estou falando de uma caixinha, eu estou falando de milhares de caixinhas de medicamento, e não só de um medicamento, de vários, e não só da oncologia. A gente tem que pensar nisso tudo quando traz à tona essa conversa. Então, assim, pensando nesse histórico do Ministério da Saúde, com todas as compras que ele já fez e a quantidade de vezes que teve falha nisso, se a gente pesar a complexidade versus a frequência de falhas, talvez não tenha sido tão frequente assim. Mas é claro, sempre que tem o desabastecimento para o câncer de mama, né? Porque também tem medicamento que vem do Ministério que vai para o câncer de mama, para o linfoma não Hodgkin, para as leucemias. Claro que sempre que falta medicamento, isso afeta o paciente. Então, o que a gente quer? Que nunca ocorra o desabastecimento por questões logísticas. Que o planejamento seja sempre perfeito. Que ele seja perfeito, Amanda, que ele não tenha falhas. Sim, mas infelizmente, né, a gente acaba, como você falou, a dinâmica é muito complexa e por vezes
infelizmente acontece. Já indo para o nosso próximo tópico, falando um pouquinho, acho que a gente até chegou a comentar que essas medicações que não têm substituto, né, elas podem interferir de fato no tratamento dos pacientes oncológicos e elas também podem diminuir a chance de cura? Essa é uma pergunta bem difícil de responder, Amanda, sabe por quê? Quando os estudos são feitos, eles são feitos prevendo que o paciente vai receber o medicamento. Não são feitos estudos prevendo, deixa eu fazer um estudo aqui para ver o que acontece se o paciente não recebe o medicamento. Então, às vezes, torna difícil a gente fazer essa afirmação de que vai, de fato, afetar. Mas se a gente usar o raciocínio lógico, né, de que, bom, o paciente obter este resultado, ele precisa combinar esses 3 medicamentos, esses 4 medicamentos, e eu tiro um deles, a gente imagina que vai, sim, afetar de alguma forma. Agora, o quanto que é isso? Essa é a medida difícil. Eu acho que existe uma outra questão também que é assim, quanto tempo esse paciente está ficando sem o medicamento? Era né? exatamente o que eu ia perguntar, assim, se Não é, depende do Amanda? tempo, né? Porque uma coisa é você ficar um mês. Faz diferença se eu ficar um dia, um mês, um ano, 6 meses, né? Então, isso também é uma outra pergunta que a gente não consegue afirmar categoricamente. Qual é o tempo que esse paciente pode ficar sem o medicamento, né? Então, o esforço de todos, né, médicos, farmacêuticos, e até mesmo a própria Anvisa e os fabricantes, é para que não ocorra o desabastecimento. Deixa eu te perguntar, Ana Mary, e o paciente, ele pode reivindicar assim, seus direitos diretamente nos órgãos responsáveis? E se pode, como ele pode? Então, fazer esse manifesto, eu acho que é bom para o paciente, porque ele se sente ativo, né? Ele está ali, estou lutando pelo meu tratamento. Pode sim, a depender da situação, pode sim, né, causar algum tipo de movimento nas instituições envolvidas, seja Anvisa, Ministério da Saúde, porque por vezes, isso é uma impressão minha, e o que eu vou falar agora, eu assumo como uma fala minha, né? Não tem embasamento científico com nada. Mas às vezes dá a impressão que determinadas pessoas envolvidas no assunto não têm a real noção do que significa não ter comprado aquele medicamento ou ter falhado na distribuição, entendeu? Não tem a noção, às vezes é só o nome do medicamento que está passando ali na mão da pessoa e ela nem sabe que aquilo ali é para oncologia, é para tratar um câncer, é para milhares de pessoas, sabe? Então, assim, é uma impressão que às vezes eu fico. Então, pensando por essa perspectiva, talvez essa manifestação de paciente, de associações, pode trazer à luz sobre isso, sobre esse aspecto. Fala, gente, olha só, vocês cometeram essa falha, não fizeram o medicamento chegar, eu estou aqui precisando dele. Ele é importante no meu tratamento, né? Acende a luz e fala, vamos agilizar aí no processo, né? Agora, aquelas situações que eu mencionei lá no começo, de epidemia, de catástrofe, de falta do recipiente a nível mundial, né? Tem um fabricante só e esse fabricante não está conseguindo, aí fica mais complicado você fazer esse manifesto, porque são coisas que fogem do nosso controle, né? Então, eu acho que, assim, como o paciente não vai ter acesso às informações para saber se é uma situação que ele deve ou não se manifestar, manifeste-se sempre. Tentar fazer uma corrente do bem para tocar o coração das pessoas aí que cuidam dessa parte protocolar das medicações. E aí, se for factível agilizar o processo, isso será feito, e se não for, vão dar para vocês essa resposta. Gente, isso não depende de nós, né? Isso não está na minha alçada, isso está na mão de São Pedro, que mandou esse furacão. Não tenho como lidar com as questões da natureza.
É a natureza, né? É complicado. Mas, Animério, muito obrigada. Foi ótimo o nosso bate-papo. Acho que foi bem esclarecedor aqui para os nossos pacientes. Infelizmente, é uma situação difícil, né? A gente acaba trazendo um pouco para um lado mais leve, mas a gente sabe o quanto é difícil para o paciente que está ali fazendo uma quimioterapia, que está num tratamento, passar por essa situação realmente é desesperador. Eu, uma vez, precisei de imunoterapia, né? Não chegou a faltar medicação, mas eu lembro que na época era muito difícil o acesso à imunoterapia, tive que entrar na justiça, aquilo tudo. E esse tempo, até eu conseguir a medicação, foi um tempo bem sofrido. E eu consigo entender um pouquinho do que os pacientes passam sem essa medicação. Eu queria já finalizar e pedir para te deixar um recado para os pacientes, para todo mundo que está aqui nos assistindo e se despedir. Então tá bom. Foi muito bom mesmo esse bate-papo, Amanda. A escolha do tema foi muito boa, né? Visto que essa é uma situação que atinge pacientes, não diria frequentemente, mas eventualmente, quando ocorre, isso é um incômodo, né? E no meu caso, como profissional da saúde, isso eu entendo essa angústia de paciente mesmo, me solidarizo com essa angústia. Sempre que há a possibilidade de que eu possa interferir de alguma forma ou auxiliar de alguma forma, eu busco usar, né, dos meus contatos para mitigar ou minimizar isso tudo. É isso. Muito, muito obrigada, Animério, pela sua participação mais uma vez, pela sua disponibilidade. Coragem, vocês que estão aqui nos assistindo, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, do nosso bate-papo. Vocês tenham entendido um pouquinho sobre a falta de medicação, como a gente pode agir aí com tudo isso, como foi falado aqui pela Ana Mary, mantenham a calma. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal da TV Abrale, curtir e compartilhar com aquelas pessoas que estão sofrendo aí pela falta de medicação. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado e não esqueçam, as situações mais difíceis da nossa vida podem nos curar. Um beijo, curados. Até a próxima.